uma empresa. Mas quais foram os desafios que você encontrou entre as áreas, entre a área de tech e a área de negócios, para que você conseguisse trazer essa ideia de comunicação e alinhar os pensamentos que são tão distintos às vezes, né? O maior desafio foi comunicação, de fato. E eu gosto sempre de, quando eu tenho a oportunidade de falar sobre esse assunto, sobre esses dois universos, eu até brinco, né? Meu nome é Thaísa Candela, sou obrigado minhas iniciais da tecnologia e comunicação, né? T e C. E eu acho que não é à toa, acho que nada é à toa. Quando eu deixei de ser programadora, eu saí de um contexto de uma software house onde todo mundo entendia o meu tecniquez. Então a gente falava machine learning, todo mundo sabe o que a gente estava falando. Quando a gente falava de blockchain, ninguém achava que era bala de prata. Mas eu vou para um contexto onde eu sou uma das poucas profissionais de tecnologia e eu decido as estratégias daquele lugar dentro de uma aceleradora de startup. E aí muitas startups naquela época possuíam uma pessoa, sei lá, de direito e uma pessoa de administração, uma pessoa de marketing e uma pessoa de finanças. Mas não tinha uma pessoa de base tecnológica. Então foi um momento onde eu comecei a bater muito nessa tecla. Você precisa de um sócio com base tecnológica. Porque senão você vai ser enganado pelo desenvolvedor que você está contratando. Ele vai dizer que está falando uma coisa, ele vai te mandar o link do GitHub, você vai olhar para aquilo e falar assim: What? Que é isso, né? Quê? Que é isso? Não estou entendendo nada. A pessoa vai dizer. E aí, ao longo da história, obviamente, eu encontrei muita gente que foi enganada por programador, que perdeu muito dinheiro, que contratou pessoas que no final das contas não entregaram nada. Por quê? Porque elas não tinham capacidade tecnológica de julgar aquilo que estava sendo feito. Então, nesse momento da minha vida, eu percebo que existe um gap no mercado. Lembra que eu estava tentando me encontrar? E eu falei assim, acho que eu posso ocupar esse lugar. Que era justamente, as pessoas precisam de tecnologia, elas não precisam se tornar desenvolvedores, elas precisam usar a tecnologia, dialogar com a tecnologia. Mas, por outro lado, elas precisam... elas já têm o seu próprio conhecimento na sua área de domínio, como direito, como finanças, como comercial, como qualquer outra área, biologia, que seja. E como que ela vai utilizar a tecnologia para aquilo que ela quer fazer? Para criar escala, por exemplo. Escala você precisa de tecnologia, não tem como você escalar sem tecnologia. Então, eu vi que eu precisava ocupar esse lugar, só que eu percebi que eu não sabia me comunicar. Eu cresci na igreja sendo exposta, então comecei cantando na igreja aos 9 anos, então eu não tinha um problema de dicção, eu não tinha problema de projeção vocal, eu não tinha problema de gestos, de linguagem corporal. Mas eu descobri que tudo isso é estética na comunicação. Eu descobri que comunicação de verdade, aquilo que vem do latim, comunicar, de tornar comum, aquilo que está na minha cabeça com a sua cabeça, que é a essência da palavra, é sobre nós sermos assertivos ao passar aquilo que está na minha cabeça para a sua cabeça. Não é sobre a estética da minha comunicação, é sobre a clareza da minha fala, a clareza dos meus gestos, a clareza daquilo que eu estou buscando, que é aquilo que eu tenho intenção e daquilo que você tem capacidade de decodificar. Então foi nesse momento que eu entendi, que eu só falo tecniquez. Eu falo difícil, as pessoas estão me evitando porque eu sou inteligente demais. Ou seja, a minha comunicação estava afastando as pessoas, ela não estava aproximando. E comunicação tem que aproximar. Comunicação tem que gerar conexão. E aí foi quando eu falei, eu preciso melhorar minha comunicação. Só que eu sou um pouco intensa. Eu fui um pouco longe demais. Então eu fui fazer curso de vendas. Fiz o curso do Brilho do Zóio na época, uma das mais referências da época. Eu fiz curso de vendas, fiz curso de storytelling, curso de gesto na dramaturgia, curso de stand-up com o Fábio Lins, eu fiz curso de locução de rádio. Eu fui fazendo um monte de curso de ciência na comunicação. Eu fui me apaixonando por aquilo de uma forma que eu falei assim, peraí, calma aí. Comunicação é algo muito mais profundo do que falar bonito. É sobre relações, é sobre dinâmicas sociais, é sobre engajar pessoas, é sobre fazer com que as pessoas que eu estou liderando entreguem resultados por mim. É sobre a minha capacidade de dar clareza para as pessoas sobre o que eu preciso que elas entreguem. É sobre alinhamento de expectativas. E isso vai para o âmbito pessoal. É sobre parar de discutir por coisa boba, porque no final das contas a gente está tendo um ruído semântico, porque uma palavra significa uma coisa para mim e para você significa outra. Afinal de contas temos vocabulários distintos, repertórios distintos, histórias distintas. E aí eu começo a entender que, caraca, comunicação é muito mais profundo do que eu imaginava. E aí eu falo, ok, a tecnologia está mudando as nossas relações e a nossa forma de se comunicar. E a nossa necessidade de comunicação. Então, quando eu me vejo nesse lugar, eu vejo que essa dificuldade de traduzir conceitos tecnológicos
ela perpassa pela ótica da comunicação. E aí eu me vejo nesse lugar, eu começo a me desenvolver como uma comunicadora, e as pessoas começam a ver, nossa, ela é de tecnologia, mas ela se comunica bem. Eu começo a receber muitos convites de palestras, convites de treinamentos. Essa nossa apresentação aqui, essa nossa interação, eu tenho uma planilha chamada Vida, eu sou muito metódica, meu cérebro funciona como um algoritmo. Eu tenho uma planilha chamada Vida, essa daqui é a minha apresentação de número 776 da minha agenda. Número? 776. Então eu comecei a aceitar essas oportunidades de comunicação. Obviamente, conforme a gente se comunica, mais a gente aperfeiçoa se a gente for intencional em analisar aquilo que nós acabamos de fazer, para fazer uma melhoria contínua, né? Então eu fui me colocando nesses lugares, entreguei mais de 700 apresentações, incluindo treinamentos corporativos. Eu começo a ser chamada para empresas para entregar treinamentos, e eu começo a perceber que essa é a minha oportunidade. Inclusive, às vezes eu cobrava até barato, porque eu queria estar lá dentro para entender se as dores daquela empresa eram as dores que eu estava vendo nas outras empresas. E eu começo a perceber que as dores são muito similares, que é o que vocês falaram aqui. As dores são muito parecidas, são dores estruturais, às vezes de estrutura organizacional, são dores de processos. Então, a segunda grande dor que eu vejo, a primeira é a comunicação, a segunda, como profissionais de negócio, é a gente entender aquilo que a gente manda muito bem. Porque a gente não vai dominar tudo. Eu, como diretora de operações, eu faço o que a gente chama de Leadership Roundtable, que são reuniões com os líderes das áreas. Eu faço reunião com líderes de todas as áreas, porque eu cuido da operação. Mas isso não significa que eu tenho que ser a melhor pessoa de vendas. Não significa que eu tenho que ser a marqueteira, ou a CTO, ou a pessoa de CX, não. Eu tenho que entender que o meu superpoder está em desenvolver pessoas para as posições que elas precisam estar. Identificar se ela é a pessoa correta para estar naquele lugar. O meu segundo superpoder é construir bons processos e questioná-los. Porque processos movem o dia a dia. Terceiro, eu preciso entender o quanto eu tenho capacidade de redefinir cultura. Porque cultura é como as coisas acontecem. Não aquilo que a gente escreve na parede ou que a gente escreve no playbook. Então eu preciso entender o meu nível de percepção sobre como as coisas acontecem e para onde elas precisam caminhar. Eu preciso entender que nós, como empresa, e eu abaixo do CEO, eu preciso entender que o meu papel muitas vezes não vai ser questionar a estratégia, vai ser entender como, quando e em quanto tempo nós conseguimos executar aquilo que ele está trazendo como demanda de mercado. Eu preciso ter a urgência daquilo. Ele traz a urgência. Eu preciso entender como nós vamos executar isso em pouco tempo para a gente não perder o timing.